Quem acompanha aqui o canal, quem acompanha a nossa trajetória, sabe que nós não somos de criar aqueles auês, né, do tipo, a democracia vai desaparecer, né? A democracia americana está ruindo. Nós não somos, né, desse tipo de discurso. Todo dia tem um cara que precisa desse tipo de discurso. Vai acontecer um colapso total de tudo. A gente não precisa desse tipo de discurso, porque quando grandes desgraças acontecem. Não é necessário a gente gritar que grandes desgraças vão acontecer, porque elas vivem acontecendo. Né? Ficar gritando que grandes desgraças vão acontecer, elas vivem acontecendo. Não tem muito sentido ficar gritando, até porque, né, gente? Até porque uma boa parte da gritaria que grandes desgraças vão acontecer faz parte de jogo político. Eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje eu vou dizer para vocês que tem uma desgraça para acontecer, sim. E vou dizer para vocês que é, sim, uma espécie de fenda perigosa na democracia americana. Não achei que o ataque ao Capitólio fosse isso. Nem achei que a eleição de Trump fosse isso. Mas o que está ocorrendo nos Estados Unidos hoje, se continuar ocorrendo e se tiver influência nas eleições, haverá sim uma fenda na democracia americana, e para que isso seja revertido depois, vai ser complicado. Do que eu estou falando? Eu estou falando da atuação do Elon Musk nas eleições através da distribuição de cheques milionários para premiados que são sorteados entre aqueles que assinam um manifesto completamente vazio, qualquer um assinaria, né? Dentro de comícios do Trump. Então, ele está seccionando um tipo de eleitor para fazer sorteios para esse tipo de eleitor dentro de um limite onde ele a priori secciona um tipo de eleitor registrado, e esse eleitor é trazido a uma espécie de loteria milionária. Bom, então veja, como ele tem muito dinheiro, como os prêmios são altos e como ele pode fornecer esses prêmios de uma maneira estupendamente, digamos assim, inusitada, há a possibilidade disso que ele está fazendo realmente influenciar nas eleições. É mais perigoso isso que ele está fazendo do que aquela intervenção russa através da mídia eletrônica na eleição que deu vitória para o Trump, fazendo a Hillary Clinton perder. É mais problemático isso do Musk do que aquela situação.
Aquela situação, ela foi relativamente corrigida. A democracia americana se reorganizou, o aparato da justiça se reorganizou, né? O aparato publicitário também, de modo que não está fácil hoje para qualquer nação ou qualquer grupo fazer uma influência digital na eleição americana. A eleição do Trump conseguiu alertar a democracia americana para tal. Mas surgiu esse outro problema, que é a influência do dinheiro. Um problema que sempre existiu, mas que nunca se imaginou que haveria alguém tão rico a ponto de sozinho, através de um mecanismo de leilão, realmente influenciar as eleições e surgir e deixar pairando no ar que aquilo é ilegal. Porque esse é o problema. Novamente, a grande democracia do Ocidente, que aliás não tem voto direto, é estranho, está sob os infortúnios da sua virtude. O que eu quero dizer com isso? Que a virtude dos Estados Unidos é ser a virtude dos Estados Unidos dita pelo liberalismo americano é ele ser liberal ao extremo, ou seja, quase tudo é permitido. Há uma liberdade de atuação que é muito maior do que em qualquer outro país. Só que essa liberdade de atuação se transformou na liberdade de atuação do dinheiro. E isso sempre foi falado. Mas nunca saiu da parelha. Que a parelha que eu digo é, se os republicanos têm dinheiro, também tem os democratas. Todo mundo sabe que uma parte de Wall Street apoia os democratas. Todo mundo sabe que uma parte das Big Techs apoiam os democratas. Todo mundo sabe que os democratas têm uma série de disposições que favorecem o capitalismo de uma maneira não muito distante das disposições dos republicanos. Vocês sabem muito bem a evolução dos dois partidos. Quem não sabe que fique sabendo agora, mas as primeiras leis de implantação do neoliberalismo não se deram através do Reagan. Elas se deram através de um presidente democrata, que foi o Carter. De modo que há uma proximidade muito grande em relação ao chão do capitalismo como sendo um chão único para os dois partidos. Coisa que o Brasil também absorveu. Porque antes nós disputávamos a eleição no Brasil com modelos bem distintos. Quem era de esquerda defendia o socialismo, ou um tipo de socialismo, um tipo de comunismo. Podia não defender projetos revolucionários, mas era delimitado. O próprio nacional-desenvolvimentismo nosso era um tipo de visão socialista. E a direita defendia o capitalismo. Nós não temos mais isso hoje. Todos os partidos nossos defendem o capitalismo. Eles entendem o capitalismo como os americanos entendem, ou quase, como uma base social, um modo único de viver. E as diferenças se dão entre como é que você vai administrar o capitalismo. O Brasil incorporou isso, mas os Estados Unidos não precisou incorporar. Por quê? Porque os Estados Unidos sempre funcionaram assim. O capitalismo não é um regime político. Não é alguma coisa que está associado ao liberalismo como regime econômico e político. O capitalismo é a base social, é a única vida possível.
Já faz tempo que nos Estados Unidos o capitalismo é a única vida possível. Disputa-se apenas a administração dele. Então, dinheiro por dinheiro, sempre os dois partidos tiveram. O problema é que agora, com esta participação do Musk e com o modo pelo qual ele está fazendo a premiação, o dinheiro começa a contar de uma maneira que perde a paridade. E é nesse sentido que eu estou dizendo, né, que ele pode simplesmente decidir a eleição. Ele pode, por um ato pessoal, e não de grupo, um ato pessoal dele, decidir uma eleição. E aí entra a tal história que eu dizia para vocês, né, que o objetivo do Musk era ser ele o presidente. Ele se candidatou. Muita gente aqui, na época que eu falei isso, veio com um papo estranhíssimo, né? Que eu não consigo entender como uma pessoa que esteja nesse canal venha com esse tipo de papo. Professor, ele não pode ser presidente, ele é sul-africano. Quer dizer, cara, caramba, né? Você não tá falando com um menino de 11 anos. Eu fiz colégio, né? Eu sei a origem do Musk. E aqui eu tô falando que ele quer ser o presidente nesse sentido que ele tá fazendo agora. Nesse sentido de que ele vai decidir, ele vai coroar o Trump, não o Trump vai se coroar. É aí que tá a ideia. Ele vai dizer, ele tá fazendo uma campanha para ele. Ele não tá fazendo a campanha do Trump. Ele tá fazendo uma campanha para ele. Ele tá dizendo pro povo americano que é ele que vai decidir a eleição e que, portanto, é ele que vai dar as cartas. E que o Trump não é um milionário, o Trump é um riquinho qualquer. É isso que ele tá dizendo. É um projeto de poder que foge dos outros projetos de poder, dos lobbies por baixo do pano. Não tem lobby por baixo do pano. Sou eu que estou fazendo a compra dos votos e eu vou pôr o Trump lá e eu vou fazer o que eu quero. Esta é a ideia. A ideia é de que não sou candidato, não sou o candidato oficial porque não sou americano, mas eu sou o presidente. Tanto é que sou eu que estou ganhando. Porque ele podia pegar o dinheiro e entregar para o Trump, a campanha do Trump fazia isso que ele quer, e nem é ele. Podia fazer exatamente isso, através de vários nomes, fazer esses sorteios implicando vários nomes. Ele nem apareceria, aliás, é o que os ricos fazem nos Estados Unidos. Não, ele não está fazendo isso. Ele está dizendo que ele vai se autonomear presidente, através desse mecanismo, de dizer para o Trump o seguinte, você não conseguiria ganhar a eleição. Você é um nada. Você é um bunda. Eu vou te pôr lá. E dali para frente, eu vou comandar. Ele está dizendo isso. Ele não está dizendo isso para o Trump, ele está dizendo isso para o mundo. E é assim que o Musk funciona. Ele funciona através de brigas personalizadas. Quando ele perde, ele entra noutra. Ele entra noutra. Você viu aqui no Brasil? Ele perdeu para o STF, perdeu para o Lula. E daí? Ele se submete e continua outra briga. Rapidamente ele saiu da questão brasileira e foi para a questão americana. Do mesmo jeito que ele funciona dentro de projetos de poder. Ele intimida os outros ricos. Ele participa num grau que ele intimida. Os caras ficam pensando 2 vezes para fazer um investimento onde ele fez. Esse é o jogo dele.
Fala assim, mano, vamos fazer um investimento nessa área, mas será que a gente tem o capital que o Musk tem? Porque ele está fazendo nessa área, então melhor não fazer. Esse jogo de intimidação é um jogo válido no capitalismo. É um jogo válido. Os burgueses no começo do capitalismo faziam isso muito mais, depois pararam, agora voltou. A ideia de você falar assim, olha, eu tenho mais poder que você e eu vou investir nessa área. Portanto, nesta área você não entra, tá? Porque eu vou ter tecnologia mais fácil. É um negócio que a gente não estava mais acostumado a ver. Até porque, né, a burguesia se diluiu no mundo financeiro. Então você tem uma burguesia que boa parte está mais no mundo financeiro do que no mundo produtivo. O Musk se diferenciou. Ele está no mundo financeiro e ao mesmo tempo no produtivo. Você veja que ele peitou uma briga com o Zuckerberg se retirou. Foi investir em gado. Entendeu? Então ele tá com o projeto dele de poder, é um projeto dentro da disputa que se dá no interior do capitalismo para você fazer a possibilidade de ficar com excedente. E para você ficar com excedente, você tem que estar sempre na ponta da tecnologia. Isso é uma explicação velha do Marx e que funciona até hoje, né? O capitalista menor é engolido pelo capitalista menor. O menor é engolido pelo maior e o problema não é em ser engolido. O problema é evitar de ser engolido. E evitar de ser engolido é não ficar andando na calçada que tem o maior, para não ser engolido. Hã? Eu sou louco para olhar a mulher dos outros. Quero ver bunda da mulher do outro. Ah, bunda da mulher do outro. Ah, que delícia, né? Aí eu vou fazer isso andando na calçada que tá o outro junto com a sua mulher. Para tomar um cascudo? Não. Né? Vou olhar de longe. Vai olhar na frente da mulher para tomar o cascudo da mulher. Aí toma o cascudo da própria mulher, a Mariana está falando. Né? Mas o sujeito, essa é a ideia, é a intimidação. E ele está trabalhando. Agora, a intimidação dele tem um subproduto. Qual que é o subproduto? A ruína da democracia americana. Porque se ele fizer tudo isso e perder, a democracia americana vai se vangloriar. Mas se ele fizer isso e o Trump ganhar e não tiver legislação para barrá-lo, vai haver uma fenda na democracia e essa fenda pode ser insuperável. Parece que vai ficar em torno de uma mulher negra. A grande questão americana de se a democracia americana funciona para mais ou não, né? Vai cair justamente nas costas dela o peso desta questão. Daqui a pouco a gente volta.